Voltamos com a cobertura ao vivo das eleições de 2012, direto aqui da redação da Folha de São Paulo. E lembrando que entre 20 e 21 horas, o programa TV Folha deste domingo será exibido ao vivo na TV Cultura, entre 20 e 21 horas. Estou aqui na redação da Folha com o colunista Fernando Rodrigues, Maurício Broinizzi, coordenador da Rede Nossa São Paulo, e Eduardo Greff, cientista político. Antes de mais nada, Fernando, você pode dar alguns dados aí de apuração e de bocas de urnas que já saíram? 3 cidades relevantes aqui, 2 em São Paulo, uma no Paraná. Em São Paulo, Ribeirão Preto, Darcy Vera, do PSD, partido do prefeito Gilberto Kassab, foi eleita, segundo boca de urna do Ibope, 58%. E Duarte Nogueira, do PSDB, um deputado importante do PSDB, não conseguiu a vitória em Ribeirão Preto. Portanto, Darcy Vera, do PSD, eleita prefeita de Ribeirão Preto. E em Campinas, cidade muito relevante, próxima a São Paulo, deu PSB, Partido Socialista Brasileiro, com Jonas Donizete, com 58% dos votos, segundo boca de urna do Ibope, e Márcio Pockmann, do PT, que era uma novidade, poderia desempenhar lá o papel do novo como Haddad em São Paulo, teve 42%, segundo o Ibope, não se elege. E em Curitiba, outro dado relevante, Gustavo Fruit, que começou a campanha lá embaixo, um pouco desacreditado, do PDT, mas com o apoio dos petistas, já tem 61% dos votos, estamos vendo aqui na apuração na tela aqui, e Ratinho Júnior, do PSC, um partido nanico, que estava indo bem até, acabou perdendo, tem só 40% dos votos apurados. Legal. Maurício, eu quero te perguntar primeiro, a boca de urna do Ibope está dando José Serra eleito com Fernando Haddad eleito com 57% dos votos válidos, José Serra com 43%. O Haddad, na configuração do município, acabou ganhando mais nas franjas da periferia mais pobre da cidade, e o Serra teve mais votos no centro. Do ponto de vista da sua organização, quais são os principais desafios que Haddad tem daqui para frente? Bem, todas as pesquisas que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos 6 anos aponta, em primeiro lugar, a questão do tempo que as pessoas perdem na fila de espera do sistema de saúde público. Acho que existe uma perspectiva aí de se investir pesadamente na rede de saúde pública na periferia para diminuir o tempo de espera, que às vezes chega a 6 meses para se obter uma consulta ou um exame especializado. Transporte público é outra área da administração pública que existe uma expectativa muito grande, dada a ampliação do tempo que os paulistanos vêm perdendo no trânsito ao longo dos últimos anos. Quer dizer, um tempo aí que chega a 2 horas e meia, em média, E muitas pessoas que estão nos extremos da periferia chegam a ficar 4, 5 horas por dia no transporte público. Então existe, obviamente, essa expectativa também de uma melhoria significativa no transporte público. O déficit de creches é algo também bastante comentado, bastante analisado em todas as pesquisas aqui em São Paulo. Está próximo a 140 mil crianças que já estão cadastradas no sistema educacional da prefeitura e que o próprio candidato do PT prometeu construir 172 creches com recursos federais. A violência que ultimamente vem recrudescendo, e os candidatos chegaram a tocar, apesar da responsabilidade ser muito mais do governo do Estado, mas os candidatos chegaram a entrar no debate do recrudescimento da violência, e principalmente em algumas áreas da periferia de São Paulo, onde o número de homicídios, principalmente de homicídios juvenis, é muito alto, alguns distritos da cidade, e que carecem de políticas públicas. Não existem espaços para a juventude, não existem espaços de esporte, lazer, cultura, bibliotecas, ou seja, e que precisa ser complementada a ação de combate à violência com políticas públicas, principalmente equipamentos e serviços públicos voltados para a população mais jovem da cidade. Legal. Eduardo, Fernando, eu quero que vocês discutam um pouco esse avanço do PT nessas eleições, tanto em São Paulo como no resto do país. O Eduardo escreveu um artigo na Folha na sexta-feira, falando sobre a hegemonia, o avanço da hegemonia petista. O Fernando escreveu uma matéria hoje falando sobre o PT 3.0, essa nova geração de novos nomes, Dilma Rousseff e agora Fernando Haddad, que chegam ao poder. No seu caso, Eduardo, você teme esse avanço da hegemonia petista, não?
Não, pelo menos pelo que a gente está vendo dos resultados dessa eleição, não dá para você falar na esperança ou no risco, dependendo do ponto de vista, de hegemonia. Em termos de votação, em termos de número de prefeitos eleitos, especialmente prefeitos eleitos nas cidades maiores, de 200 mil e mais, você tem uma situação de relativa estabilidade, mexe um pouco para lá e para cá. O número de prefeitos do PT diminuiu um pouco a participação dele nas cidades maiores. O PSDB diminuiu também, mas menos do que o PT. Aí onde você tem movimentos mais fortes, num lado é a emergência do PSB, que é muito forte, e do outro lado os partidos enfim, do tronco da antiga arena, que realmente estão diminuindo o peso deles na administração municipal de uma forma acentuada. O PT perdeu metade, o PTB perdeu metade da participação na administração das cidades médias e grandes. O DEM 37, o PP 37, então e o PMDB entra nessa curva declinante também, perdeu 29% de participação. Embora a base seja pequena, o maior beneficiado nessa eleição foi o PSB do governador Eduardo Campos. Quando você parte de uma base pequena, claro, você chega às vezes a variações percentuais grandes. Eu acho que parece que a polarização PT-PSDB se mantém ainda a curto prazo daqui para a eleição nacional de 2014, mas não tem nenhum fato assim tão impactante. Na verdade, o alinhamento das forças do plano municipal tendeu a acompanhar o alinhamento do poder no plano federal. O governo federal tem uma capacidade de cooptação de prefeitos que é importante. Isso funciona muito nos municípios pequenos, mas nessa faixa de 200 para cima também não é desprezível o efeito. O PSDB cresceu quando estava na presidência e o pulo do PT foi quando chegou ao governo federal também. Fernando. Eu tendo a achar, mais ou menos como falou o Eduardo Greif aqui, e acho que no grupo das maiores cidades brasileiras, né, as 26 capitais, mais as 59 do interior que tem segundo turno, ou seja, mais de 200 mil eleitores, houve um ranking com poucas variações comparado a 2008. Porém, há alguns sinais relevantes. Eu acho que o fato de PT e PSDB juntos continuarem no topo, juntos eles têm o maior número de prefeituras do que qualquer outro dos dois partidos somados, ou 3 ou 4 até, indica que realmente essa possível polarização daqui a 2 anos no plano nacional e em alguns estados faz sentido. Agora, no caso do PT, me chama um pouco a atenção, embora ele mantenha um número, vai perder 2 ou 3, né, nesse grupo de cidades, aparentemente, ele ganhou São Paulo. E quem ganha São Paulo compensa uma perda de uma cidade grande do interior. E ele ganha algumas cidades, ele perdeu pelo país, mas ganhou algumas em São Paulo que ele havia perdido ou nunca teve no passado. Então, eu São vejo... Paulo mesmo, ele já ganhou e perdeu exato, 2 vezes. Exato. E aí, por falar nisso, das 3 vezes, é um partido interessante na comparação com os outros de médio e grande porte, porque teve a capacidade, por vias aí que a gente conhece, mas ele teve a capacidade de já ter 3 gerações como quadros que foram prefeitos de São Paulo. Luiz Erundina, em 88, ganhou, Marta Suplicy em 2000 e agora Fernando Haddad. Quer dizer, são 3 gerações, eu digo que é o PT 3.0, que é muito importante que os partidos consigam ter essa renovação. Os outros não estão conseguindo. Talvez essa seja a maior dificuldade que existe na oposição hoje. Bom, quero agradecer a presença do Maurício, Eduardo, Fernando, e a gente vai exibir agora mais um VT sobre a situação de uma região de São Paulo, a Zona Sul, no DNA paulistano do Datafolha. Obrigado. Eduardo, muito obrigado. Qual que é teu telefone atual? Deixa eu pegar. Tá subindo prédio para todo mundo é lado. Tá muito caótico.
Bom, essa é a segunda pesquisa da série DNA paulistano. Dessa vez o levantamento se ocupou da Zona Sul de São Paulo. Do levantamento de 2008 para agora, os principais problemas na percepção dos entrevistados pioraram. Calçamento, violência, trânsito e limpeza, não é isso? Sim, esses problemas sim, eles se agravaram na Zona Sul, mas de um modo geral, os problemas da cidade, de um modo geral, eles se repetem, eles são mais ou menos homogêneos. Podemos observar na Zona Sul uma parte da pesquisa que a gente pode interpretar como uma verticalização. Há mais pessoas morando em apartamentos na comparação com a pesquisa feita em 2008. Santo Amaro, por exemplo, em 2008 eram 35% das pessoas que viviam em apartamento. Esse número saltou para 53%. Você já vê que há muitos espigões. Ipiranga, a mesma coisa. A olho nu você percebe. E aquele contraste, as casinhas antigas ao lado de prédios suntuosos dos anos 2000. Moro há 53 anos aqui no bairro de Ipiranga. Antigamente havia bem mais casas do que apartamentos. E você não acha lugares bons para morar em casa aqui no Ipiranga? Apartamento foi a primeira opção. A esposa ela queria um lugar mais seguro. Na percepção dos entrevistados, a violência saltou 7 pontos percentuais entre a pesquisa de 2008 para 2012 na Zona Sul. Destaque para alguns bairros, inclusive. Por exemplo, os bairros do Cursino e do próprio Ipiranga, que são vizinhos, tiveram um aumento na sensação de insegurança dos moradores também. Agora, essa verticalização com o tempo só vai agravar o problema do trânsito, que é uma coisa que em Moema, que já é muito verticalizado, é uma questão séria ali, não? Nos próximos anos, pelo menos até 2015, a coisa vai ficar complicada. Tem uma obra justamente de metrô. A tendência é que depois melhore o trânsito. Então, onde chega o transporte coletivo, e isso é uma sinalização dessa pesquisa também, melhorou a avaliação de trânsito.